Olá, terceiro ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos começar o capítulo 18.3. Então, por favor, abra aí o seu livro na página 586 para acompanhar essa aula aqui. O título do capítulo é Transição para o Ambiente Terrestre, então a gente está dentro do grupo dos cordados. Estamos aprendendo então os vertebrados, e daí a gente já aprendeu os vertebrados em ambiente aquático, e agora então vamos aprender esse grupo que está na transição para o ambiente terrestre. E o primeiro grupo que a gente aprende é o grupo dos anfíbios. O grupo dos anfíbios, ele recebeu esse nome porque ele passa parte da sua vida na água e parte da sua vida no ambiente terrestre úmido. Anfi significa ambos, duplos. E bio, como vocês já sabem, significa vida. Então, significa uma vida dupla. Não significa que ele é um agente do FBI, que ele tem algum transtorno de personalidade, nada disso, gente. Simplesmente que parte da sua vida é no ambiente aquático e parte da sua vida, na maior parte dos animais dessa classe, eles vão passar a sua vida no ambiente terrestre, mas tem uma restrição, é um ambiente terrestre úmido, porque eles ainda dependem da água, eles não são completamente independentes da água. Para que eles dependem da água? Para a fecundação e para a respiração, que ainda depende da respiração cutânea, ok? Então a gente sabe que sempre que está aprendendo coisas novas na vida, nada é perfeito. Então é um momento de transição ainda. Eles não vão conquistar completamente o ambiente terrestre, mas há vantagens de conquistar o ambiente terrestre. Essa transição para o ambiente terrestre ocorreu há cerca de 300 milhões de anos atrás. E por que, né, os animais que estavam no ambiente aquático, eles foram em busca do ambiente terrestre? No ambiente terrestre, a concentração de oxigênio na atmosfera é muito maior do que a concentração de oxigênio na água, então a disponibilidade do oxigênio é maior. E além do que, a disponibilidade também de alimento é muito maior. A gente tinha então seres fotossintetizantes aqui no ambiente terrestre e não tinha competidores. Não tinha muitos seres que utilizavam, né, na cadeia alimentar, não tinha seres que consumiam, né, seres de grande porte que consumiam essas plantas. Então, era uma grande vantagem a ausência de competidores ou mesmo a presença de pouquíssimos competidores. Então, foi isso que levou a essa transição aí para os anfíbios para o ambiente terrestre. Então, a maior parte dos anfíbios hoje em dia tem uma fase larval aquática e daí a fase adulta terrestre, lembrando que é um terrestre próximo a ambientes úmidos, ok? Quais são os avanços evolutivos? Os avanços evolutivos que nós encontramos nesse grupo são o coração com 3 cavidades, a gente aprendeu que os peixes tinham 2 cavidades, um átrio e um ventrículo, agora temos 3 cavidades. O aparecimento de pulmões, são pulmões primitivos, mas pela primeira vez temos aí. A pele vai ser permeável, o aparecimento de pernas, tímpano, muito importante para a audição no ambiente terrestre, a percepção de vibrações do ar, e também pálpebras para proteção dos olhos e glândulas lacrimais para lubrificação desses olhos, ok? Nós dividimos os anfíbios em 3 grandes grupos. Gente, fica tranquilo, tem todas essas anotações aí, o que iria na lousa, no arquivo que vocês receberam, tá bom? Então, anotei aqui os grupos, só para a gente observar, tá bom? Deixa eu ficar aqui de ladinho, né? Então, quais são esses grupos? Anuros, urodelos e ápodes. E os próprios nomes dizem o que isso significa, tá bom? Anuros, a gente já aprendeu, prefixo de negação.
Uro significa cauda, então são aqueles sem cauda que perdem a sua cauda durante o desenvolvimento. Esses são os sapos, as pererecas e as rãs. As características são que os adultos têm 4 patas bem desenvolvidas e as larvas aquáticas são chamadas de girino. Daqui a pouco a gente vai ver na hora de falar de reprodução, a gente vai dar o exemplo de um sapo, né? E a gente vai falar da reprodução, como que ocorre o desenvolvimento, a perda da cauda e tudo mais. Os urodelos, bom, uro é cauda, acabamos de ver. Delos significa aparente. Esses não têm a perda da cauda, tá bom? Então a cauda continua evidente, continua aparente, mesmo no adulto. Esses são as salamandras e os tritões. Você tem aí uma foto de uma salamandra na página 586 aí do seu livro, figura B, ok? Então, se você não conhece, parece um lagarto, mas não é um lagarto, uma salamandra. E os ápodes, pódios já aprendemos quando falamos de artrópodes, patas, a negação. São os sem patas, aqueles que perderam as suas patas evolutivamente durante o desenvolvimento, a evolução. São conhecidos como cobras cegas ou cecílias, tá bom? Mais conhecidos aqui na nossa região por cobras cegas. Tem o corpo cilíndrico, alongado e perdeu sua pata evolutivamente, ok? A gente vai passar então falando das características gerais, sempre a gente vai nos sistemas falando aí suas características. Então, sistema digestório, a gente nem tem muito mais o que falar, a gente já chegou num ponto que o sistema digestório ele continua com as mesmas características. É um sistema digestório completo, isso significa que tem boca, e no caso desses animais, eles têm cloaca e não saída em comum de sistema digestório urinário e reprodutor, e a digestão já é extracelular há muito tempo nos grupos que nós temos estudados, ok? O sistema circulatório é que tem novidade, que a gente falou que o coração tem 3 cavidades. Então, eu trouxe aqui, fiz um desenho do coração para vocês, sempre tenho feito, né, no meu quadro negro. Então, aqui está um desenho simplificado do coração, tá bom? O desenho mais próximo da realidade está na página 587 aqui. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que a saída de todos os vasos é para a parte superior do coração. Então, você vê aqui, ó, 2 átrios, átrio esquerdo e átrio direito. Embaixo temos o ventrículo e a saída do vaso do ventrículo é superior, tá bom? No meu desenho, para facilitar o entendimento, eu ponho a saída do vaso na parte inferior, ok? Mas vamos lá então. Então, temos aqui átrios, 2 átrios e um ventrículo, um único ventrículo. Então, por isso falamos 1, 2, 3 cavidades, tá bom? Os átrios são sempre superiores e o ventrículo sempre inferior. Como você vai lembrar isso? Ordem alfabética, gente. O A vem primeiro, o V vem depois, tá bom? Então, 2 átrios e um ventrículo, ok? Como que eu fiz esse desenho? Simples, desenhei 2 parênteses aqui, ó. Fiz aqui, ó, um parênteses, outro parênteses. Daí eu fiz um parênteses grande aqui, só que daí por fim eu fui juntando, tá bom? Para quem gosta de fazer o desenho aí. E daí depois aqui eu só fiz assim, tá bom? E daí como que você vai imaginar o fluxo de sangue? A gente vai imaginar o fluxo de sangue como um símbolo do infinito. Sabe o símbolo do infinito? Aquele parece um 8 deitado? Esse é o fluxo de sangue, tá bom? Então, é assim que o fluxo de sangue vai funcionar aqui. Então, se você fez o desenho dessa forma, como que o seu fluxo de sangue funciona? Símbolo do infinito. Então, vou escolher aqui um ponto e eu vou caminhar aqui dentro do fluxo de sangue com vocês, ok? Vou pegar aqui o meu lápis de escrever nessa lousa, gente. Vou pegar o giz, então. Ó. Então, estamos no corpo. Quando o sangue sai do corpo, o sangue sai rico em gás carbônico, é um sangue venoso. E o sangue, então, vai para o coração. Ao chegar no coração,
ele está chegando no átrio. Qual átrio é esse? Como você vai saber se esse átrio é o átrio esquerdo ou o átrio direito? Você tem que imaginar que esse coração não é o seu coração. Esse coração é o coração do animal que você está olhando. E o animal que você está olhando, se você estivesse olhando o animal, você estaria olhando o animal pela frente do animal ou pelas costas do animal? Bom, você olha o animal pela frente do animal. Então, se essa é a frente do animal, faz de conta que eu sou o animal, né, gente? Então, tá aqui. Esse é o meu lado esquerdo ou o meu lado direito? Meu lado direito. Então, esse aqui é o átrio direito do animal. Então, eu vou abreviar aqui, tá bom? A, D. Nossa, ficou muito pequeno, né? Bom, esse é o átrio direito do animal. Então, entra aqui no coração pelo átrio direito. E daí, então, é bombeado para o ventrículo. Que ventrículo é esse? O único que ele tem, tá bom, gente? Então, bombeou para o ventrículo. Do ventrículo, esse sangue está cheio de gás carbônico. Para onde que esse sangue tem que ir? Voltar para o corpo levando gás carbônico? Não. Esse sangue tem que ir para ser oxigenado e jogar esse gás carbônico fora. No caso, então, dos anfíbios, onde que o sangue vai ser oxigenado? A gente já vai ver em sistema circulatório. Ele vai ser, quer dizer, sistema respiratório. Ele vai ser oxigenado na pele e nos pulmões. Então, daqui, esse sangue venoso vai seguir aqui nesse vaso e vai, então, até a pele e o pulmão, onde vai ocorrer as trocas gasosas. Ocorreu as trocas gasosas, esse sangue que estava cheio de gás carbônico agora está cheio de oxigênio e ele recebe um novo nome. Agora, esse sangue que era sangue venoso passa a se chamar sangue arterial. E o sangue arterial precisa ser distribuído para todo o corpo. Só que ele está com baixa pressão, porque quando ele passou pela pele e pelo pulmão, ele passou por vasos sanguíneos muito fininhos e ele não pôde passar com alta velocidade, porque senão ele ia estourar todos esses vasos sanguíneos. Então ele passou com baixa velocidade. Ele não tem força suficiente para ser enviado para todo o corpo. Então ele precisa voltar para o coração para daí ser bombeado novamente para todo o corpo. Então ele vai voltar para o coração, agora chamando sangue arterial. Vai entrar no coração, sempre que entra no coração, entra pelo átrio. Então, átrio. Que átrio é esse? Põe no animalzinho. Átrio agora esquerdo. Então, entra pelo átrio esquerdo do animal. Daí vai para o ventrículo. Que ventrículo? O único ventrículo que o animal tem. E agora ele precisa ir para o corpo do animal. E daí, então, dá uma misturada aqui no meio e vai então para o corpo do animal, para todas as células do corpo do animal, levando oxigênio. Conforme ele distribui o oxigênio para o animal, ele vai recolhendo o gás carbônico que foi formando nessas células. E daí ele vai voltar então e recomeçar o trajeto. Então, se a gente reparar, realmente o símbolo do infinito, ó. Vem para cá, volta, vem e volta. Só que o que acontece? Esse animal só tem um ventrículo. Então, aqui no meio há uma mistura entre sangue arterial e sangue venoso. E isso é importante para a gente classificar o sistema circulatório. A gente já aprendeu na última aula que a gente usa 3 classificações para o sistema circulatório. Primeiro, a gente classifica se ele é aberto ou fechado, se o sangue sai ou não sai dos vasos sanguíneos. Eu fiz questão de desenhar tudo bem fechadinho aqui, os vasos sanguíneos, para a gente classificar esse sistema como fechado. Então, esse sistema circulatório é fechado. O sangue não sai de dentro dos vasos sanguíneos em nenhum momento, ok? A circulação é dupla. O sangue tem que passar 2 vezes no coração para chegar até o mesmo ponto. Então, eu posso escolher qualquer lugar do corpo desse animal e eu tenho que o sangue vai passar 2 vezes no coração até voltar ao mesmo ponto. Então, por exemplo, escolhi a pata esquerda desse animal. O sangue entra pelo átrio direito, passa pelo ventrículo,
vai até o pulmão, passa pelo átrio esquerdo, vai no ventrículo e volta até chegar na pata que eu tinha escolhido. Então, ele passou 2 vezes pelo coração. Uma quando ele entrou pelo átrio direito, outra quando ele entrou pelo átrio esquerdo. Então, passou 2 vezes pelo coração, até vou retornar ao ponto que eu tinha escolhido da pata desse animal. Se passou 2 vezes no coração, falamos que a circulação é dupla. Como a mistura entre sangue venoso e sangue arterial, eu falo então que essa circulação é incompleta. Como a mistura de sangue, quando o sangue arterial aqui é bombeado para o corpo, esse sangue, né, vai um pouco de gás carbônico também, né, do sangue venoso, ok? E isso atrapalha, então, na conquista completa do ambiente terrestre também para esses animais, ok? Então, isso aqui vai ter que ser melhorado nos próximos grupos, se a gente quiser uma conquista completa do ambiente terrestre, tá bom? Vamos falar então do sistema respiratório agora? Bom, no adulto, a respiração é pulmonar e ela precisa ser complementada pela respiração cutânea. É a primeira vez que a gente tem um pulmão. Esse pulmão aí não é um pulmão efetivo, tá bom? Ele é um pulmão primitivo que a gente fala. Aqui a gente tem na página 587 também figuras comparando os sistemas respiratórios, né? Desde que a gente aprendeu aqui, ó, troca pela superfície cutânea, precisava ser bem fininha. Daí relembra o sistema traqueal dos insetos, relembra a respiração cutânea das minhocas, mostra aqui as brânquias dos peixes e os pulmões. Só que mesmo nos pulmões a gente vai ter diferença por causa da superfície dos pulmões. É a primeira vez que a gente está tendo um pulmão nesses tipos de vertebrados, então esse pulmão não vai ser um pulmão que consegue dar conta de toda a necessidade de oxigênio, de trocas de gases desses vertebrados. Então essa respiração no adulto precisa ser complementada pela pele, ok? Vamos pensar, a fase larval é aquática, né? A gente chama de girinos nos casos dos sapos. Se ela é aquática, a fase larval, a respiração é branquial, ok? Então, gente, vamos lembrar, ok? No adulto, a respiração é cutânea e pulmonar, ok? Mas, no caso da fase larval, a respiração é branquial, porque ele vive dentro da água, tá? Lembra que a gente falou que os cordados, eles têm brânquias em alguma fase da vida? E no nosso caso, nós já tivemos essas fendas branquiais que elas se fecharam. Então, esse é o caso dos anfíbios. Na fase larval, eles vão ter essas brânquias e daí elas se fecham na fase adulta, ok? Então, ele é o grupo que tem os 3 tipos de respiração durante toda a sua vida. Não, perdão. Eles têm os 3 tipos de respiração. Branquial no início da sua vida, na fase larval, e depois permanece cutânea e pulmonar, ok? Sobre o sistema excretório, a gente já vem visto, né? Grupos que têm rins. Dentro dos rins, a unidade básica se chama néfron. Eles não são adaptados à vida marinha, ok? Porque sua pele é permeável. E se é permeável, eles absorvem sal. Então, por isso, eles não estão presentes na vida marinha, só em água doce, tá bom? E o seu sistema nervoso, eles têm um encéfalo, esse encéfalo vai ser maior e mais complexo do que os peixes, eles têm medula espinhal e o seu sistema locomotor vai estar adaptado à vida terrestre, tá? Uma evolução aí que a gente tem visto, né? Precisou dessa adaptação para o ambiente terrestre. Quando a gente fala sobre a sua reprodução, a maioria é dioico, então temos macho e fêmea. A fecundação é externa e dependente da água. Lembre-se disso, tá? Os gametas dependem da água para se encontrarem. O desenvolvimento é indireto, o ovo se desenvolve dentro da água, temos uma larva aquática e essa larva passa por metamorfose. E, por favor, peguem aí seu livro na página 587, que aqui nós temos, então,
uma figura que ilustra aí as fases desse desenvolvimento. No caso, aqui é uma representação esquemática dos anfíbios e traz aqui de um sapo, né, mais comum que a gente tem, tá bom? Então, o macho, ele tem todo um ritual de acasalamento. Ele tem o coachar, né, para chamar a atenção da fêmea, e daí ele sobe aqui, né, nas costas da fêmea e os dois, né, com a parte de trás, né, onde eles vão soltar os gametas, eles ficam próximo da água e soltam os seus gametas na água. Os gametas vão se encontrar dentro da água, ocorre então a fecundação, formam-se os ovos, e daí então esses ovos vão ficar aqui dentro da água. Ao nascer, nascem as larvas, que nós chamamos de girinos, e esses girinos vão passar por um processo de metamorfose, porque eles têm uma cauda, e essa cauda vai então aos poucos regredindo e as patas vão se desenvolvendo. E aqui ele mostra, né, que cerca do 38º dia esse sapo então jovem já está então saindo de dentro da água e conquistando parcialmente o sistema, o ambiente terrestre, ok? Pessoal, essa é a aula gravada de hoje. Eu vou deixar alguns exercícios desse capítulo para a gente fazer. Amanhã a gente se encontra online, então, para tirar as dúvidas dessa aula de hoje, ok? Até amanhã. Vejo vocês em breve. Até mais.